Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar uma nova série de vídeos, sobre biologia do solo. É um assunto muito interessante e pouco explorado, A biologia do solo, ela não está num estudo que está tão maduro, Mas tem muita informação, já tem muita coisa aí na literatura que pode nos ajudar, sem dúvida. A biologia do solo é extremamente importante, um dos pilares, da qualidade do solo, a física do solo, a química e a biologia. Esses três fatores têm que estar em harmonia para que a gente tenha, uma boa qualidade no nosso solo, um bom desempenho. Então vamos dar início aqui a uma nova série de vídeos, onde a gente vai, estudar aqui pelo menos os conceitos básicos, para que a gente possa ser mais assertivo aí na escolha do manejo na nossa horta, no nosso refúgio, É importante que você veja todos os vídeos em sequência, porque eu vou construir um conhecimento em sequência ao longo do tempo, E se pular algum vídeo não vai ter dificuldade de entender, Então inscreva no canal, para não perder os vídeos, o sininho lá de notificação, e compartilha, e curte aí para ajudar o trabalho e mais pessoas poder conhecer, esse conteúdo. E como eu gosto dessa frase, homem, o podador da natureza, Nosso trabalho é interferir na natureza para melhorar ela e não para destruir. E aqui nesse canal você aprende isso, você aprende a mexer na natureza, você aprende a mexer na natureza sem fazer mal e sim fazendo bem, ou seja, não sendo um destruidor e sendo um podador, E como eu também gosto dessa frase, não são a resposta que movimenta o mundo, são as perguntas, E hoje a gente aqui faz uma pergunta, O que é a biologia do solo e no que ela influencia? E a gente fizemos pergunta, vamos movimentar o mundo, vamos descobrir a resposta para isso, E a gente precisa aprender a questionar. Então, pergunte, pergunte bastante, questione muito, e você também vai ter muitas respostas. Então, pessoal, a biologia do solo, é o estudo dos organismos vegetais ou animais, que vivem no solo e suas relações entre si, Como esses organismos vivem, o que eles contribuem para o solo, o que eles fazem mal, como eles se interagem, qual a sua função. Isso é biologia do solo, Esses organismos podem ser classificados por seu tamanho, que em macro-organismo, que pode ser visto a olho nu, Aí temos barata, temos formiga e por aí vai, Mesoorganismo, cujo tamanho varia de 0,004 milímetros a 0,5 milímetros, é bem pequeno, E microorganismo, que em geral só pode ser visualizado com a ajuda de instrumentos, São, organismos microscópios. Esses têm maior quantidade. Além disso, também faz parte da biologia do solo o sistema radicular das plantas em desenvolvimento, Sistema radicular das plantas são as raízes, A raiz, aquele espelhinho da raiz que estão sempre crescendo, sempre desenvolvendo, acessando novas regiões, do solo para poder, em busca de nutrientes, A gente também aqui vai estudar sobre, a gente já tem um vídeo, básico sobre sistema radicular, que é a interceptação radicular, que é uma forma como a planta intercepta nutrientes, que é através do crescimento das raízes, que é o sistema radicular da planta, são esses crescimentos das raízes. Quando esses organismos morrem, tanto esses organismos, planta, raiz das plantas, esses insetos, bactérias, quando eles morrem, passa a compor o que se chama de material orgânico, E aqui vamos, fazer aqui uma diferença logo entre material orgânico e matéria orgânica. Material orgânico é o bruto, digamos assim, Tudo que é orgânico, mas está em sua forma bruta, morreu um passarinho, morreu,
caiu um galho de uma árvore, né, um pedaço de fruta, uma formiga e morreu. É um material orgânico. Né? E o que é preciso para ele se transformar em matéria orgânica? Para ele se transformar em matéria orgânica, precisa de um processamento. A matéria orgânica é um galho de árvore. Aquele matéria de árvore precisa apodrecer, precisa ser processado para depois se transformar em matéria orgânica, né, que é uma muito interessante e muito importante para a Terra. Mas para o matéria orgânico virar matéria orgânica, ele precisa ser processado. E quem é que processa? A biologia do solo. Por isso a biologia do solo é tão importante. Por quê? Quanto mais biologia, mais vida tiver no solo, mais rápido e melhor qualidade será o processamento do material orgânico até se transformar em humo, em matéria orgânica. Né? O humo é um composto orgânico que foi processado, que tinha origem no material orgânico. E depois de ser decomposto e transformado em substâncias ou compostos orgânicos, caracteriza o que se chama de material orgânico. Né? Então, né, quando raízes, galhos, seres vivos, essas coisas morrem e vai para a terra, né, ele é um material orgânico. E ele é transformado, né, decomposto, transformado em substâncias ou composto orgânico, caracteriza o que é chamado de matéria orgânica. Mas ele é transformado, processado pela biologia do solo. Né? Ela transforma vários organismos em matéria orgânica e quando morre, né, essa biologia do solo, essa vida que tem no solo, transforma vários materiais orgânicos em matéria orgânica. E aí quando morre, é o material orgânico e os seus parceiros vão transformá-lo em matéria orgânica também. É um ciclo, né? Um morrendo para dar vida ao outro. É assim mesmo. Nascer, crescer, morrer e alimentar. Né? Às vezes o pessoal fala que o ciclo dessa árvore é nascer, crescer e morrer. Mas tem mais um, né? Depois que morre, vira alimento. Né? Então é nascer, se alimentar, crescer, dar frutos, morrer e virar alimento. Né? A vida na natureza é assim, né? A vida na natureza não acaba quando morre. Quando morre, ela se transforma em alimento. Né? Nasce, se alimenta dos que morreram, cresce, dá fruto, morre e vira alimentos para os que vivem. Esse é o ciclo da vida aí na natureza. Então, o solo e os micro-organismos, né? Qual é a relação, o que acontece, né? Qual a função dos micro-organismos na Terra? Né? Degradação de compostos orgânicos, excrementos e cadáveres. Né? Então, tudo que morre na natureza é transformado em alimento, né? Nada é perdido. Então, os micro-organismos têm essa função, né? De degradação, né? De compostos orgânicos, né? Material orgânico, excremento, cadáveres, resto de madeira, tudo que resto de alimento, tudo que for orgânico caiu na terra. Os organismos da terra começam a decompor, seja ele qual for, desde que seja orgânico, né? Coisas que não são orgânicas, que tenham um potencial de intoxicar a terra, faz tão mal por causa disso. Uma bateria, né? Coisa de plástico faz mal porque, né? A terra, para decompor o que tem, né? Decompor o resto de alimento, decompor as matérias orgânicas, precisa de organismo, né? Dessa biologia do solo, esses organismos. E coisas químicas, às vezes, quando vai para a terra, muitas das vezes afeta, mata, reduz a quantidade desses organismos. Isso afeta na decomposição, né, das coisas orgânicas. E a decomposição das coisas orgânicas é extremamente importante para a qualidade do solo, para nutrir as plantas, né? Ciclagem auxilia na absorção de nutrientes, né? Esses organismos, eles não tá envolvido só com a ciclagem, só com a disponibilidade de nutrientes, mas também na absorção de nutrientes, né? Além quando um organismo desse processa esses organismos na terra e deixa ele
no modo, né, no formato em que a planta consegue, que as vidas das plantas conseguem absorver, ele está auxiliando diretamente ali na absorção de nutriente, né, porque ele está tornando aquele nutriente disponível numa forma que a planta consegue absorver. Mas muito tem relação direta com a absorção, como é o caso das micorrizas. A gente já tem um vídeo básico aqui sobre microrhiza e nessa série de vídeos a gente vai aprofundar esse assunto, né? A microrhiza, ela troca nutrientes com a planta, é muito interessante. E também, né, os organismos vivos aí têm uma grande influência na fixação de nitrogênio. O tamanho dos invertebrados do solo define a extensão em que a atividade dos mesmos, né? E o tamanho, né, dos seres vivos, dos invertebrados, dessas coisas, dos insetos, né, da biologia do solo, né, define a extensão em que as atividades dos mesmos pode modificar, né? E essa atividade normalmente é alimentação e escavação, né? Esses insetos, esses vertebrados, essa biologia, eles vivem dentro do solo, na superfície do solo, então eles escavam bastante a terra, né? E a questão da alimentação deles é onde eles fazem o processamento, né? Então, né, esse tamanho aí vai, né, definir a atividade, né, o poder de modificar a propriedade do solo e também a extensão, né, em que pode ser influenciado pelo manejo do solo, né? Observando o tamanho, né, de acordo ali com o tamanho desses invertebrados, a gente vai entender, né, qual é a capacidade deles de modificar a propriedade do solo e qual é a nossa capacidade de interferir com eles no nosso manejo, né? E aí, quando a gente for fazer o manejo, a gente tem que pensar se o nosso manejo vai ajudar eles ou se vai prejudicar. Porque a gente necessita, né, as plantas necessitam da vida e do bom processamento, né, dessa biologia. E a gente, como vamos atuar? A gente vamos nos colocar como um podador da natureza e adotar um manejo que vai beneficiar a vida daqueles que nos beneficiam, ou a gente vai, né, ter um comportamento como destruidor da natureza e vai adotar um sistema de manejo que vai prejudicar a vida deles que nos ajuda, né? Aí a diferença entre um destruidor da natureza e um podador da natureza. O podador da natureza vai escolher trabalhar um sistema de manejo que vai ajudar a biologia do solo. Porque a biologia do solo é necessária e ajuda a gente. Então a gente vai ajudar ela. Se a gente adota esse tipo de manejo, se a gente facilita a vida da biologia do solo, das plantas, de tudo, a gente é um podador da natureza. A gente está interferindo na natureza e está ajudando. Se a gente vai contra, a gente é um destruidor da natureza. A gente interfere na natureza e causa efeitos colaterais. Em vez de ajudar, a gente atrapalha. Assim sendo, né, a gente nesse primeiro momento vai classificar em 3 grupos, né? A macrofauna, a mesofauna e a microfauna. Então, nos próximos vídeos a gente vai começar a estudar, né, sobre macrofauna, mesofauna e microfauna. Pessoal, por hoje é isso. Primeiro vídeo introdutório para vocês terem uma pequena noção do que a gente vai estudar. Realmente vai ser um conteúdo muito rico, muito importante. Não perca. Aprender isso vai fazer diferença, com certeza. Né? E se você hoje, por falta de conhecimento, porque ensinar errado, né, está sendo um destruidor da natureza, nesse canal você vai aprender a ser um podador da natureza. Vai aprender a ajudar a natureza, porque ela te ajuda, em vez de fazer mal à natureza e muitas vezes sem saber, né? Então aqui nesse canal você vai aprender a ser um podador. Qualquer dúvida deixa no comentário, qualquer sugestão deixa no comentário. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.